Olá pessoal, esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre espessura e base das lentes. Então, a gente precisa entender um pouquinho quais os fatores que resultam a espessura das lentes. Dessa forma, um dos fatores que influenciam na espessura das lentes é a DNP abaixo de 32 para adultos e o diâmetro da lente acima de 65. Isso tudo, gente, porque a gente sabe que na hora de fazer as lentes para o usuário é feito, num bloco que é surfaçado, ou seja, ele passa por um processo de ser trabalhado para chegar naquela dioptria. E aí, quanto mais a gente consegue encaixar melhor esse bloco, na armação do cliente, melhor esteticamente ele fica. Então, quando a gente fala de uma DNP de 32, nós estamos falando, no caso de um adulto, é como se fosse uma DNP mais próximo de um padrão que consegue centralizar nas armações. Obviamente, a gente entende que hoje em dia existem diversos modelos de armação. Aqui a gente está trabalhando com aquele modelozinho mais padronizado das óticas. E aí, a gente também falou da questão do diâmetro. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo do diâmetro. Era essa continha na mão mesmo, mas hoje em dia, se vocês procurarem na internet, tem também aplicativo, sites que fazem esse cálculo. Mas basicamente é a soma da ponte mais horizontal, menos a menor DNP, vezes 2, mais a diagonal maior, mais 2 mm de segurança. Então, vamos falar assim, ó. Tem uma armação que horizontal é 55, vertical 43, ponte 18, diagonal maior 57. Lembrando, gente, que sempre tem que medir as duas diagonais para ver qual que é a maior. Em alguns casos, em algumas armações, a diagonal pode ser igual em ambos os lados, mas em outros casos ela tem diferença. E se você usar a diagonal de maneira errada, pode ser que a sua lente não dê diâmetro na hora de montar. E aí aqui a gente tem uma DNP olho direito 32 e uma olho esquerdo 30. Então, na hora de fazer o cálculo, a gente vai somar ponte 18, horizontal 55, menos a menor DNP, que é 30 vezes 2, mais 57 mais 2. Então, quando a gente soma a ponte mais horizontal, a gente tem 73. Menos os 60 da DNP, da menor DNP vezes 2, a gente fica com 13. Mais 57 da diagonal, mais 2 mm de segurança, a gente chegou no diâmetro de 72 mm. Então, a gente já está entendendo que essa é uma lente que vai ficar um pouco maior, ou seja, ela tem uma tendência a ficar um pouco mais espessa. Além desses dois fatores, a gente tem outros fatores também que interferem, como o tipo de armação, A gente sabe que a armação de metal ou fio de nylon em altas dioptrias tendem a deixar mais espessa essa lente. O índice de refração da lente, que se a lente ela é na resina, ela tem um índice, se ela é no poli, ela tem outro índice, se ela é na Stiles, que é aquela resina de alto índice, ela tem outro índice de refração. E de acordo com o índice de refração, ou seja, quanto maior o índice de refração, melhor a gente consegue trabalhar a espessura, o peso dessa lente e também, quanto maior o índice, mais dioptrias altas a gente consegue alcançar. Lembrando que tem que tomar cuidado, que assim, a gente não pode prometer, eu vou mostrar para vocês algumas simulações, que o fato do cliente migrar de um Airwear, um poly, para um Stiles, significa que isso vai fazer com que a espessura da lente fique muito diferente. Isso funciona muito bem em dioptrias muito altas, como menos 10, menos 11. Mas aqui, no caso, eu vou trabalhar com vocês uma dioptria que, assim, é considerada alta, mas ainda está no meio do caminho. Então, vocês vão ver que a diferença não é tão grande quando a gente mexe, por exemplo, nas medidas do usuário. E dioptrias acima de mais ou menos 3, a gente já recomenda que trabalhe-se com materiais melhores. Tanto que aqui nas minhas simulações, eu nem considerei o material de resina. Porque como vocês vão ver que a dioptria que eu trabalhei é uma dioptria que já é considerada um pouco mais alta, não é sugerido que se trabalhe-se na resina. Então, a primeira simulação de espessura, a gente tem aqui um míope que escolheu uma Varilux Comfort Max no material Airwear, que é um policarbonato, com Crisal Easy Pro. E aí a gente pegou aqui as medidas de uma armação, que é considerada uma armação com medidas padrões. Horizontal 55, vertical 43, ponte 18, diagonal maior 57, DNP olho direito 32, olho esquerdo 30 e ACO de 28. E nessa receita a gente tem
menos 8 com menos 1,50 a eixo 30, menos 8,50 com menos 1 a eixo 170. Lembrando que depois a gente vai ter um outro videozinho que vai explicar como é que o cilíndrico interfere na espessura da lente. Então, quando a gente faz a simulação no software, lembrando, gente, que o tradicional e o digital, eles vão ter o mesmo cálculo. A diferença é que no passado, muitos laboratórios no tradicional, eles mexiam nesse cálculo para entregar um pouco mais de estética, mas acabava deixando de lado a qualidade visual do cliente, né, do consumidor. Só que quando a gente fala de lentes digitais, esse cálculo ele é automático, ele não tem interferência humana. Por quê? Quando a gente vai para as lentes digitais, a gente tem mais tecnologia, mais campo de visão, melhor adaptação, menos astigmatismo oblíquo nas laterais. Então, para chegar nesse resultado de tecnologia, é necessário que a gente respeite o cálculo do software, tá? Então, por isso que a gente tem que lembrar que tradicional e digital, respeitando a qualidade visual do usuário, ele tem que ter a mesma espessura. Mas a gente sabe que, historicamente, no passado, muitos laboratórios mexeram no tradicional. Então, às vezes, se vocês pegarem uma lente tradicional e colocar em comparação com a digital, você vai falar assim, a digital está mais grossa. Não deveria, mas a gente sabe que isso pode acontecer, porque lá no passado foi mexida na tradicional. Mas o que a gente promete aqui com as lentes digitais é realmente a saúde e qualidade visual do usuário. E aí, nesse caso aqui que a gente tem uma alta miopia, a gente fala que a borda, né, fica mais espessa e o meio fica mais fino. Como vocês podem ver, 1,3 no centro e 10,5 aqui na lateral, né, na temporal, a parte de fora da lente. E no caso aqui do olho esquerdo, a gente tem 11,4. Com uma base de 1,75, o diâmetro de 67 em um olho e de 70 no outro. E aí, a gente vai fazer agora a mesma simulação com as mesmas medidas, só que no material da Stylis. E aí, vocês podem ver que na borda, né, porque o centro já está bem fininho, mas na borda a gente teve diferença de 1 milímetro. Isso, gente, é 1 milímetro só da Aeroair para a Stylis nessa dioptria. Lembrando, ó, a dioptria é de menos 8 e menos 8,5. Se fosse, por exemplo, uma dioptria aqui de menos 12, aí sim você veria aí uma diferença de média de 3 milímetros. Lembrando, gente, que tudo que eu estou falando aqui é uma simulação que eu fiz para poder exemplificar um pouquinho para vocês, mas que ela não vamos dizer assim, ela não é lei, né? Ela pode variar um pouquinho aí na hora das entregas da lente, é só para vocês terem uma noção. E aí, a gente tem uma outra simulação aqui, né? Só que nesse caso aqui, eu usei já uma armação com medidas menores. Horizontal 52, vertical 37, ponte 16, diagonal maior 53, olho direito DNP 28, olho esquerdo 26 e SO de 24. Mesma dioptria na miopia. Aí a gente já vem aqui no policarbonato, vocês podem ver que como a armação é menor, a gente teve praticamente o mesmo resultado que teve lá na Stylis, numa armação maior. Então, viram aqui como que trabalhar a armação menor, no caso de uma alta miopia, faz diferença? E aí a gente tem aqui também essa armação menor na Stylis, e aqui a gente tem mais ganho de espessura, além, né, da qualidade e do peso dessa lente. Então, a gente viu ali a simulação da miopia, eu vou passar rapidamente por uma simulação de hipermetropia. A hipermetropia a gente já sabe, né, que o meio é mais espesso do que as bordas, é o contrário da miopia. Nesse caso aqui também estou trabalhando uma armação padrão, com uma dioptria de mais 6, com menos 1,50 a 30, mais 6,5 com 1 a 170, adição de 2,5. E aí, a gente tem aqui, ó, o meio mais espesso e as bordas um pouco mais finas. Lembrando que sempre vai ter um ponto, né? No caso aqui, de acordo com a DNP, o ACO e o cilíndrico, que ele também vai estar um pouquinho mais grosso, próximo da borda. Mas aqui fica até fácil de esconder, porque está próximo da nasal. Então, vejam que também a escolha da armação, ela interfere diretamente nisso. E aí, a gente está com uma base de 7,25, ok? Na Aeroair.
E aí, agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como que lente cilíndrica ela vai interferir nesse cálculo ali de espessura. Outra coisa importante, gente, quando eu falei aqui das lentes positivas, quando a gente já sobe, no caso da positiva aqui, para uma lente de um Aeroair para uma Stylis, a base tende a cair. Então, a base fica mais próxima ali de uma base 6, que fica mais próximo do centro de rotação do olho. Tá? Até o próximo vídeo, que vai explicar um pouquinho mais do complemento desse assunto.